sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando hoje mais um programa e hoje estamos com a presença especial de um poeta, escritor, produtor cultural e pai, Marcos Torquato. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, e você, Beth? Prazer estar aqui hoje, conhecendo esse programa, que eu tenho certeza que é um programa muito bom. Eu dei uma olhada em algumas edições e agradeço a oportunidade, também parabenizar o estúdio do Cole. Obrigada. E, Marcos, vamos já, assim, uma pergunta que o pessoal realmente vai querer saber por conta, né? Por que andarilho? Escritor andarilho? Eu sou um poeta andarilho porque quando eu iniciei meu livro, que eu lancei o meu primeiro livro em 1998, que foi o Devaneios de um Poeta, eu fiquei desempregado e aí resolvi vender meus livros de porta em porta. Na verdade, na minha infância, a minha mãe comprava livros. Eu tive a infância dos anos 80, né? Nasci em 75, então nos anos 80 era muito comum ter vendedores de livros naquela época. Eu achava bacana o papo do vendedor ali, e a minha mãe inclusive comprou algumas coleções para eu estar lendo. E depois, tempos depois, eu encontrei um rapaz que estava vendendo livro de porta em porta, e livro dele, e achei bacana aquilo. E aí, como eu já tinha um anseio de lançar um livro também, acabei lançando meu primeiro livro, que foi o Devaneios de um Poeta. Fiquei desempregado e comecei a vender os livros porta a porta, e, em princípio assim, timidamente, com aquelas sacolinhas de supermercado, aquelas sacolinhas de plástico. E aí depois eu fui perdendo a timidez, a gente vai ganhando experiência. Comprei uma pasta de plástico, de couro, comecei a vender bastante, assim, bacana, o suficiente para me manter. E aí acabei fazendo disso o meu trabalho. E aí um belo dia, dando entrevista num jornal em Osasco, ele me intitulou Poeta Andarilho, vende livro porta a porta. Eu achei interessante, eu falei, vai ser a minha marca, né? Porque aí não é um poeta só que vende livro, mas é o Poeta Andarilho. E aí faço jus a isso. Depois tive outros empregos, fui fazer outras coisas, depois voltei a vender livro novamente. E aí já visitei mais de 100 lugares entre cidades e bairros, mais de 40 cidades. E juntando com os bairros de São Paulo, já bateu mais de 100. E vendi mais de 15 mil livros porta a porta, então isso acabou me rendendo esse apelido que eu uso até hoje. E por ser assim, né, o poeta andarilho, como que foi na pandemia para você? Então, de início teve um impacto, porque pegou todo mundo de surpresa. Eu fiz faculdade de jornalismo também, mas não consegui ingressar porque eu fiz faculdade não faz tanto tempo. E aí assusta, porque eu sou um empreendedor informal, né, eu sou um MEI. E é lógico que dá aquele impacto emocional. E aí, mas graças ao trabalho, tentei arrumar um caminho pela internet. Teve o auxílio emergencial, que acabou dando um pouco de suporte. Mas eu acabei ficando 1 ano e meio parado. Mas tentando estabelecer contato pelo Zap, por alguma outra rede social. Tentando vender, mas nada tão significativo. Então foi difícil, mas eu consegui manter as contas, consegui gerenciar isso bem, né? A minha filha estuda em colégio particular e graças a Deus a gente conseguiu manter. E agora estou voltando aos poucos. E assim, eu achava, não interrompendo assim, só estendendo um pouquinho, no primeiro momento eu falei, poxa, eu vou vender livro porta a porta com máscara, ninguém vai atender, as pessoas vão ficar com medo. Isso depois de 1 ano que eu tive a oportunidade de sair algumas vezes. Então eu peguei e falei, não, eu tenho que ir, né? Porque na verdade é o fantasma da minha cabeça, né? Esse negócio que as pessoas não vão me atender. E surpreendentemente, eu não sei se por solidariedade, né? Que de repente a gente encontra, acho que o Brasil é um povo que tem bastante solidariedade. Embora eu, quando vendo livros, eu deixo transparecer assim, que eu sou um profissional de vendas, eu não vou pedir nada para ninguém. Assim, eu não sou um pedinte, né? E aí
É interessante que muita gente comprou e algumas pessoas a gente percebe que compra, às vezes para colaborar com o seu trabalho, né, com o trabalho da gente, mas eu mantenho sempre o foco, que eu sou um profissional que estou vendendo meu livro, não vou pedir favor para ninguém, é um trabalho mesmo, então, e eu vendi mais, e agora estou retornando aos poucos, mas está fluindo. E é bom também, como você falou, né, gente, o pessoal que é bem solidário, né? E o pessoal abraça a causa também, né? E gostam, porque você vende bastante, então, porque o pessoal gostou mesmo do seu livro, né? E em base, quais são os seus desafios, assim, diários para escrever? Então, escrita é uma coisa, poesia, por exemplo, eu fico esperando a tal da inspiração, né? Na prosa, eu acho que é uma questão mais de trabalho. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, a gente cria alguns fantasmas, porque o ambiente acadêmico às vezes é engessado. Você tem ali que colocar um lead, você tem uma estrutura de texto meio pré-moldada, assim, entre aspas. Mas hoje, quando eu escrevo, que eu tenho um blog, que é Arte no Ponto, que a gente vai falar depois, eu acho que também tem um detalhe que é se pôr para fazer. Né? Eu acho que a folha em branco ela é assustadora, mas a gente precisa se pôr. É igual você é uma apresentadora hoje de TV, deve ter momentos de insegurança, como todo mundo tem, né? Um frio na barriga. Um frio na barriga, só que é se pôr para fazer. Eu acho que isso nada substitui para tudo, né? Se a gente... Então tem momentos que a gente tem os conflitos, que a gente quer correr da folha em branco, mas acho que o caminho é se pôr. Hoje, com o texto pro blog, eu tenho me colocado para fazer. Eu acho que a gente se presentificar, né? Se tornar presente, eu acho que é a grande ferramenta para você estar vencendo. Como foi o seu despertar na escrita? Então, eu acho que é uma coisa muito natural para mim, assim. Eu me lembro, acho que com 12 anos, eu tive contato aí com esses livros que a minha mãe comprava na infância. Com 12 anos, acho que eu despertei aí pela busca do conhecimento e sempre achei fascinante a conhecer pessoas, conhecer histórias de sucesso, né? Ou que pelo menos tragam algum ensinamento. Eu sou, acho que, uma pessoa apaixonada por gente. Por isso que eu acho que mantenho esse trabalho meu, assim, de porta a porta. Eu falei, poxa, pena que eu talvez não seja tão apaixonado para ganhar dinheiro, né? Falo assim, mas para mim tem outros valores, né? Eu tenho outro sentido. Então, eu gosto muito de me relacionar com pessoas, de estar aprendendo, de estar conhecendo outras cidades. E acho que a escrita, ela acaba ajudando nesse sentido, no sentido que você tem a possibilidade de criar um universo particular. Eu acho que a gente, todo momento, a gente tem uma necessidade de estar criando algo. E aí eu acho que o Oscar Wilde responde isso no sentido que ele fala assim, a coisa mais difícil do mundo é viver, porque a maior parte das pessoas existem. Então eu acho que a gente tem que tentar dar um significado para a nossa vida, né, dentro dessa ótica de existir de fato, né? Então escrever, acho que é uma maneira que eu me encontrei para estar existindo, para deixar uma marca, falar eu fiz alguma coisa, né? Tem gente que já me questionaram, né? Assim, às vezes é interessante porque quando você desenvolve um trabalho, as pessoas às vezes querem resultado, né? Fica exigindo resultado, porque assim, você vê o Paulo Coelho lá na televisão, e talvez eu nunca, né, nem de longe vá chegar, mas também não é uma preocupação. E já tem gente que às vezes quer entrar nesse lado pessoal, né? Porque não dá dinheiro ou dá dinheiro. Só que eu acho que não pode me acusar da falta de esforço e da falta de semear, né? Eu acho que a gente está semeando uma semente que eu não sei onde vai dar, né? Igual hoje eu estava pensando nisso, falei, poxa, eu vou falar com a Beth, né? Então, e a gente conversou e eu não sei onde isso vai dar, né? De repente é uma entrevista que vai mudar minha vida, e se não mudar também foi um prazer, assim, estar aqui, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui, e vim assim com alegria, sobretudo porque o Benfica, né, pela consideração que o Benfica que indicou, e eu acho isso, né? Então eu acho que a escrita, sobretudo, me dá sentido na vida, digamos assim. Eu acho que faz eu me reconhecer enquanto ser humano e me situar. Eu não consigo me ver sem estar escrevendo, assim. Eu acho que é muito doloroso não escrever quando eu não escrevo todos os dias, infelizmente. Mas se eu ficar muito tempo sem fazer nada, assim, incomoda, assim.
um desgaste interno absurdo, assim, não tem muita estrutura para aguentar ficar sem, sabe? E o que você mais gosta de escrever? Então, eu gosto muito de poesia e eu assim, gosto bastante de ler. E agora eu quero ver se eu começo a escrever mais coisas sobre prosa. Tô escrevendo um romance faz tempo já, aliás, desde 98 não terminei. E aí esses tempos atrás eu escrevi umas 11 páginas. Eu tenho um negócio na cabeça e aí entra essa questão do esforço, né? Porque assim, tem gente que pensa, talvez seja comum, muita gente me fala isso, eu tenho uma história que dá um filme. Acho que é uma parte da vida, dá um filme, dá um livro, depende também do que é, mas o problema não é às vezes a história ser interessante ou não. Existe uma linguagem por trás de como essa história é contada. O Cole, acho que sabe muito, tem mais propriedade que eu para falar nisso, que é o diretor aqui do estúdio, porque como um filme, né? Aquela cena do Central do Brasil, que ali tem uma nordestina que escreve cartas pro pessoal retirante. Se a gente parar para pensar, é uma cena boba, é uma cena corriqueira ali no Nordeste. Só que alguém viu um filme e conseguiu desenrolar. Então, assim, por trás da boa história, na verdade tem que ter uma boa escrita. E a construção disso, às vezes eu me perco assim, no sentido de fazer a coisa muito direta. Olha, porque o meu livro está tratando sobre um homicídio, que na verdade foi um homicídio e as pessoas pensam que é um suicídio. Eu tenho tudo isso pronto na cabeça, o que eu quero, que fim eu quero dar, mas essa construção, esse desenrolar do enredo é muito difícil. E aí talvez eu também estou sendo preguiçoso porque falta a presentificação que eu comentei aí na questão anterior, que eu acho que é falar, não, eu vou fazer. Eu acho que está me faltando isso para terminar. E eu preciso lembrar disso e falar, não, eu vou sentar e fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Um exemplo, a gente que tá, o leitor, né? A gente que está lendo o seu livro. A gente vai imaginando a cena, tipo, é como se fosse um filme na nossa cabeça, a gente lendo. E pra você que tá escrevendo, também é a mesma coisa? Sim, é que no meu caso, meus livros, a maior parte são de poesia. Mas eu creio que sim, quando eu escrevo prosa, a gente tem que idealizar, tem que... vou te dar um outro exemplo, não meu. O Guimarães Rosa escreveu Sertões de Veredas, que é um dos grandes livros brasileiros, assim, talvez o grande livro brasileiro, até foi eleito pela Folha como o primeiro de uma lista de 100, embora é difícil, né? Porque o Machado de Assis também é outro gigante. Mas o Sertões de Veredas é um dos grandes livros do Brasil, da literatura brasileira. E ele, quando o Guimarães escreveu, diz que tudo é um esqueleto. Então, assim, por exemplo, tinha um personagem que às vezes falava uma frase. Ele montou todo um esqueleto antes, o personagem tal. Eu acho que é um caminho para se escrever. Eu acabo fazendo isso muito mental. Talvez aí tá meu erro. Eu acho que agora eu tava pensando nisso para concluir esse livro. Eu vou começar também a anotar. Olha, tal coisa. Eu acho que quem tem a capacidade de criar esse desenho muito definido, e não só isso, deixar no plano mental, mas trazer para o plano material, tornar físico, eu acho que é o caminho. É como, por exemplo, o consciente ou inconsciente, quando se escreve, todo mundo pensa no início, meio e fim. Então, essa relação ela serve pro romance, pro texto mais curto. Então, eu acredito que tanto o leitor quanto quem escreve acaba gerando esse filme. E aí tem essa experiência do leitor, que às vezes é amplificar ou levar para outros caminhos que divergem daquilo que o autor pensou. Mas isso não é de todo ruim. Isso, na verdade, é um entendimento de cada um, que é super rico também. Sim, porque quando a gente começa a ler um livro, a gente já tá imaginando o final. Aí quando chega no meio, muda o final, o que a gente tava lá no começo pensando, né? Acho que o escritor também deve ficar bem... E deixa eu te contar uma coisa. Eu tava lendo uma vez, uma coisa curiosa, lendo um livro muito bom, Um Perfil na Sombra, do Edgar Wallace. E amando o livro, assim, amando. Um amigo meu me emprestou, não conseguia parar de ler o livro e tal. E aí no final, infelizmente, faltou uma página do livro, aí eu não encontrei esse livro mais. E eu falei, nossa, e o autor com a capacidade de colocar... Aí imagina, ser super feliz em ler o livro e aí não tem final, assim, Mas aí é uma questão de imaginação. E depois eu fiquei na dúvida, o tempo passou, eu tentei procurar esse livro em casa, ele sumiu. E eu não sei se o autor deixou de propósito, se realmente faltou páginas.
Então ficou um filme na minha cabeça. Tipo, ele falou, eu vou deixar pela imaginação dos leitores. Mas eu acho que tava faltando página. E quais são os seus projetos pro futuro? Eu gostaria, eu tenho uma vida ativa muito no sentido de desenvolver projetos culturais, de ter um esforço muito grande para fazer isso. Gostaria de diminuir, pretendo melhorar a minha questão de vendas de livros, ampliar. Eu quero começar a visitar escolas, montar feiras e me melhorar financeiramente no sentido com os livros mesmo. Talvez ingressar também na área de jornalista, né? Tá aí fazendo parte de alguma empresa, mas não quero deixar os livros jamais assim. E pretendo entrar na literatura infantil, que eu tenho alguns livros escritos, então eu quero ver se eu lanço minha coleção de livros infantis. E para quem vai que um pessoal, né, quer publicar um livro, como que faz? Um exemplo, qual é a parte mais difícil, né, para criar um livro? Publicar também. Publicar, eu acho que criar primeiro é escrever, né? Primeiro é a parte mais difícil, que é criar o pessoal que quer começar, né? Então, e depois como que ela vai publicar, né? Assim, eu acho que tem dois caminhos aí, né? Assim, tem o caminho de você escrever, você mandar para as editoras e aí a maior parte às vezes nem responde. Então é muito difícil, porque as grandes editoras às vezes dá que é o autor que vende, né? Porque na verdade aí é mercado mesmo, né? Então assim, a gente pode ver como arte, mas a editora ela tem a função de vender, ela tem a preocupação em que seja um produto vendável. Então é uma barreira difícil você conseguir sendo uma pessoa anônima, a não ser que você tenha um livro muito bem escrito e mesmo assim tem que cair no gosto. Às vezes não é só questão de qualidade, mas cair no gosto, a editora pode apostar. É um caminho difícil. E outro caminho é fazer a produção, chamada produção independente, que você paga uma editora, uma gráfica, e você mesmo imprime o livro, e aí você tenta arrumar os canais, o canal digital e tá vendendo. Eu, por exemplo, mandei uma vez ou outra para algumas editoras, nem me responderam, e assim, mas sei que é dessa dificuldade, né? Então eu procurei o caminho de independente. Você acha que a Amazon, ela dá uma ajuda? Ou é só, tipo, só joga lá e já era? Então, na verdade, eu acho que existe um pouco de ilusão nesse sentido de internet. Porque a gente vê a questão aí das pessoas que rebentam, que explodem, que faz todo esse estardalhaço todo, mas tem que ter uma estratégia muito bem definida. Então, às vezes a gente vê um livro virando um best-seller, mas tem todo um marketing por trás, tem toda uma estrutura, e essa estrutura faz a diferença, planejamento. Então, às vezes, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui fazer um projeto, eu visitei a R. Donnelley, que é a maior gráfica do mundo. E aquele livro 50 Tons de Cinza, estava forrado, eu nunca tinha ouvido falar, estava forrado a gráfica estava forrado com aqueles livros, que a R. Donnelley foi essa gráfica que teve esse problema, que ela fechou, que fazia o Enem e tal, que é a maior gráfica do mundo, inclusive. E eu tive o prazer de, algumas vezes, não só uma, de conhecer o parque gráfico deles e conhecer a produção. E uma das vezes que eu estive lá conversando para a gente negociar a impressão de um livro, eu presenciei lá os 50 tons de cinza, que eu nunca tinha ouvido falar, forrado. E aí você percebe depois, aí depois vi propaganda no metrô, e aí depois ele vai inserindo. Então, esses recursos às vezes é inserido num filme, virou filme. Sim, então assim, tem várias... não, mas eu falo também no sentido, por exemplo, tem uma novela, então de repente aparece a capa do livro lá, essa mensagem subliminar, parece que não, mas ela atinge a gente. E então tem todo esse processo por trás que faz a grande diferença. Esses estouros que acontece em tese, entre aspas, do nada, é uma coisa muito assertiva, mas assim, no geral tem um estudo por trás muito forte. Quando você pega o Whindersson Nunes, né, que aí é um caso de um menino que faz, mas isso é a mosca do olho azul, assim, aquela mosca branca que você não encontra. Agora, no geral, existe marketing, existe estratégia. Assim, não que a gente vai falar um absurdo, mas, por exemplo, assim, até Jesus, né, que o Paulo saiu propagando a mensagem, criou ali
Então, assim, até Jesus, de certa maneira, precisou de um marketing De uma pessoa para divulgar pra ele. divulgar. Sim. E assim, ele mesmo falou, ó, daí falava aquela sacada de marketing, ó, não fala nada que eu fiz, porque ele sabia que as pessoas iam Sim. falar. Porque quando você pede pra pessoa não fazer, você tá dando um comando quase pra ela fazer. É engraçado que o cérebro entende diferente. Então, mesmo os milagres e tal, teve alguém para divulgar, e as igrejas hoje, né, e há muito tempo. Então, quanto mais fala de uma coisa, ela acaba fortalecendo, né? Verdade. Então, acho que da Amazon acaba tendo sucesso quem tem mais poder de fogo mesmo, né? Sim. E em novembro de 2017, você lançou um documentário no Cultura Jandira. Como que foi essa experiência? É um documentário cultural de Jandirarte. Isso. Então, o objetivo desse documentário foi a gente estar falando sobre a história cultural da cidade. Porque quando isso me surgiu assim, quando a gente vê a história da cidade, a gente vê uma coisa muito padrão. É os emancipadores, os fundadores, né, os emancipadores, o primeiro prefeito, a primeira Câmara de Vereadores. Então tem essa estrutura básica de qualquer história, ela é contada dentro desse recorte. Aí eu falei assim, só que tem as pessoas que também estão fazendo essa história. Né? E aí eu peguei uma parcela dessa, no caso, eu falei, poxa, por que a gente não faz um documentário sobre os fazedores de cultura? Quem são as pessoas que produzem cultura na cidade? E aí eu resolvi, nós fizemos um breve mapeamento, tentamos encontrar as raízes culturais de Jandira, embora não é fácil assim, porque não se tem muito registro. Inclusive, hoje a gente está numa fase privilegiada, porque a gente tem selfies, né, toda hora. Só que também tem um engano. Antes a gente tinha a foto impressa, que você guardava, tal, mas às vezes perdia e tinha um negativo, essa coisa toda. Ainda no digital, a gente pode também excluir sem querer e perder tudo. Verdade. Ou se um dia o Facebook não existe mais, aí você fala, poxa, essas fotos tá na onde? Eu não tenho backup. Então nada é pra sempre, né? Mas o Facebook não vai extinguir, você não sabe. O Orkut, ninguém O Orkut, gente, as fotos, ainda bem que foi embora, né? O Orkut, porque as fotos lá, misericórdia. Então, mas, assim, gente, vamos começar a revelar a foto. Revela Então, as fotos. Eu acho que o arquivo, o backup é necessário. E aí, a gente pega a história de Jandira, ou de outras cidades, eu até faço essa crítica, né? Não, mas no bom sentido. Que eu acho que não tem. Quando a gente, por exemplo, foi consultar a cultura na época, que foi em 2017, pouco se tinha um arquivo, pouco se tinha registro. E é interessante, não querendo me gabar, porque quando eu comecei a fazer o levantamento dos artistas, muitos não tinham foto. E aí eu olhando para a grande maioria, por exemplo, eu tenho arquivo de quase tudo. Dos lançamentos, eu tenho filmagem, não tem aquela qualidade assim maravilhosa, mas eu tenho as fotos que aí eu procuro. Desde quando você começou? Sim, eu tenho Então esse naquela registro. época aqueles grossão assim, VHS, VHS, fala, né? eu tenho os VHS, mas eu já passei para DVD. Ah, tá. Passei, tenho as fotos impressas e já mandei para internet. Eu falo assim, então faltam muitos dados. E aí eu fiz esse documentário. E aí a gente percebeu que a história de Jandira começa ali com a fotografia, né? Olha que interessante. Que começa com o Antero Godoy, que é o Biguá. Aí aí fizemos, só pra gente resumir bem a ideia, eu procurei entrevistar pessoas de diversos setores culturais. O da fotografia, o artista plásticos. Então todo segmento cultural nós trouxemos um pouco de cada. E aí formamos o documentário Jandirarte, que eu acho que é o primeiro registro nesse sentido, e eu acho que isso é bacana, porque a gente dá, se por exemplo, uma escola for fazer uma pesquisa sobre a cultura da cidade, quem são os fazedores, a gente tem pelo menos essa referência, e eu acho que é bacana porque a gente tem uma história na educação muito distante das coisas. Pedro Álvares Cabral, é sempre as mesmas histórias. E por que a criança não é estimulada a conhecer a história da cidade? Mas não só do poeta, mas também da senhora que de repente faz o bolo. Por que ela faz o bolo? Porque de repente tem histórias interessantíssimas de uma doceira na cidade e que se perde, né? Então acho que o meu documentário, assim, esse documentário que nós fizemos, ele dá essa amplitude com esse olhar.
de estar mostrando para criança. E outra coisa também, encurtar a distância. Ah, poxa, não precisa ser de repente o Drummond que eu não conheço, né? Ou um, sei lá, um poeta distante, Elisa Lucinda, ou a Adélia Prado, que eu não conheço, que não é palpável. Mas em Jandira tem. Ah, o músico, tem o Gil Vieira. Ah, não tem o Roberto Carlos, mas poxa, Jandira também tem músico. Tem. Né? E tem bastante. Tem bastante músico, tem bastante artista plástico, não precisa ser só a Tarsila do Amaral. Jandira tem pessoas que pintam e pintam bem. Então, assim, eu acho que o documentário ele mostra para a cidade a gama cultural muito forte que Jandira tem e que está desconhecida. Então, o nosso documentário buscou, sobretudo, com a ideia de tirar esse material da gaveta e mostrar. Eu até poderia chamar de vitrine cultural. Sim, seria bom também, né? Vamos deixar aí no ar uma exposição, né? Para o pessoal conhecer essas, digamos, pedras que temos preciosas em Jandira, né? Sim, e para acessar é fácil, só procurar no YouTube, agora tem Jandirarte, documentário cultural Jandirarte, acha fácil, está disponível, gratuito. Aí, tá vendo? Melhor ainda, gente, vocês conhecer as coisas boas de Jandira. E em falar em coisa boa, você fez um livro para sua filha, né? Como que foi? Esse aqui, vou mostrar para a câmera. Ai, gente. As histórias de Sofia. Na verdade, essa história já existia bem antes da Sofia nascer. Ia ser as histórias de Paloma. Eu achava o nome Paloma bonito. E também tinha uma outra ideia que era porque eu pensei em criar um livro com a ideia da semente, que tudo que a gente planta, a gente dá a lei da semeadura, assim. Mas a ideia que, na verdade, era muito materialista, que é uma menina que plantava dinheiro e o dinheiro nascia. Então. E aí eu falei, não pode quero plantar dinheiro. Não Quem não quer plantar dinheiro? Não pode me interessei. Não pode ser dessa maneira tão direta. Aí ela plantou sementes de amor, de alegria, de paz, de sabedoria. E aí tem de retorno isso. E depois, um pouco antes da Sofia nascer, eu acho que eu tinha mudado o nome do livro já, porque um dia eu falei, poxa, se um dia eu tiver uma filha, vai ser Sofia, porque o nome Sofia de repente me surgiu na cabeça e é um nome que me encantou. E que significa também sabedoria, né? Aquela que contém sabedoria. Na origem, a Sofia é sabedoria, ou em algumas traduções, aquela que contém sabedoria. E aí, como eu tive a filha que chamava Sofia, eu falei, vou colocar o nome do livro. E aí, quando ela nasceu, eu tinha algumas outras histórias para fazer. Eu tinha umas opções de histórias. Eu falei, poxa, essa é legal, essa é legal. Eu falei, como a Sofia nasceu, eu vou colocar o livro para ela, né? Fiz o livro. Dentro as pessoas a dificuldade era a ilustração. Dentro dos ilustradores que estavam possível no meu bolso, foi o Rodrigo Leite. E aí criamos essa que eu acho que me agradou. Aí eu peguei e aproveitei e pedi para fazer a capa da Sofia, na verdade, a história da Sofia. Aí deixa eu abrir pro pessoal ver enquanto você conta. Os livros que foi feito, eu peguei e pedi para ele se basear na foto da Sofia. Eu passei algumas fotos. Eu estou olhando também, gente. Olha que lindo. Mas não no sentido de ser caricatura, mas que fosse um desenho que lembrasse. E aí Mas esse tá à venda também? Sim. Gente, se vocês quiserem ler a história... E o Dia das Crianças tá chegando. Da Sofia, já entra nas redes deles, já pra vocês poderem, né, tá conhecendo, porque eu também quero contar pra minha filha, né, essas histórias. Aí pode... E é isso. E então eu peguei e passei... A história é fictícia, não tem uma relação direta com a minha filha, a Sofia. A história antecede. Só que os traços físicos, sim. Tanto que a Sofia tem um vestidinho parecido com esse, tinha na época. E aí eu peguei e passei pro menino e falei... Tem uma Cinderela. Essa é a fada. Então, a fada da Cinderela. Ai, meu Deus. Ai, gente, ó. É que os desenhos são parecidos, né? Mas... Gostei. Gente, pra vocês verem... Ó, pra vocês verem mais, comprem, tá? Tá muito bonito, gostei. E o que ela achou do livro? Ela já leu? Sim, leu, gosta, né? Eu já fiz algumas intervenções na escola. O livro da Sofia já me deu alguns retornos de visibilidade. Eu já levei em várias escolas. É um livro que me ajudou a ingressar nas escolas. Inclusive, tentei entrar aqui nas escolas de Jandira. Algumas escolas chegaram a comprar. Gostaria de desenvolver um trabalho mais amplo na
com a educação, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue. Ah, espero que sim, porque, gente, ó, querendo ou não, mexe, porque tem muito desenho. E criança gosta disso. Pouco texto e bastante desenho. Verdade. Eu também gosto. Tem o equilíbrio. E vamos voltar lá. Você falou do seu blog. Conta pra gente sobre o seu blog. Então, o blog, de certa maneira, ele é uma ideia antiga que eu tinha. Na verdade, eu tinha uma ideia de ter um jornal chamado Arte no Ponto. Arte no Ponto. E esse jornal, a intenção era lançar um jornal para ser distribuído no ponto de ônibus. Por isso que era Arte no Ponto, que seria um jornal cultural distribuído nos pontos de ônibus. Tentei fazer isso lá por volta de 2000, não deu certo, a gente viu a inviabilidade do negócio, porque era caro, a impressão, tinha que ter uma estrutura mínima de redação que a gente não tinha na época. Então, para a equipe que eu tinha formado naquele tempo, que eu coloquei um desenhista, uma jornalista e mais um diagramador e que faria toda a arte final, se a gente dividisse esse bolo não ia dar muito certo. Assim, jornal sempre foi muito difícil, né? Jornal de bairro. E aí acabou fizemos o primeiro volume, porém não conseguimos lançar, nem tentamos. Esse jornal de bairro, igual você falou, é tipo naquele filme que você pega o jornal e joga assim na cada pessoa, tipo, né? Acontece muito. No ônibus, a gente ia distribuir na mão, assim, no ônibus, né? No o pessoal ponto de trampando e lendo. A gente ia deixar no ponto de ônibus. A ideia era para quem estivesse no ponto de ônibus. E esse ponto era justamente isso, a arte no ponto, que era do ponto de ônibus, e o ponto dá muito significado. Sim. E aí passou. E aí, recentemente, eu tive uma ideia. Falei, poxa, eu vou escrever um blog e tal. Aí, falei, porque antes do Jandirarte, a minha intenção era fazer um catálogo cultural impresso. E aí eu vi que o catálogo ia ser muito caro, ia ser dispendioso, escrever matéria, tudo. É um serviço, um trabalho bastante árduo. E aí eu resolvi fazer um documentário que seria mais prático naquele período. Então é meio que se fosse uma sequência. E agora, recentemente, tava na pandemia, acho que a pandemia acabou. E eu já escrevi uns textos sobre algumas pessoas que eu conhecia, sem até falar com elas. Eu sabia da vida da pessoa, escrevia e tal. Escrevi um texto do Biguá, mandei para algumas pessoas e aí gostaram, né? E aí publiquei o primeiro texto e fui publicando. O blog hoje conta com outros colunistas. Tem o Oscar de Ambrosio, que é professor universitário. E o Oscar, por exemplo, tem 35 catálogos de artistas plásticos. Então hoje a gente tem a Mazé Torquato, que mora na França. Ela era correspondente internacional da Folha, foi para a França com esse intuito. Como eu tenho amizade com a Mazé, convidei ela para ser a nossa colunista. A intenção é que ela falasse dos autores franceses que são brasileiros, mas que moram na França. O Oscar falaria sobre os artistas plásticos da cidade. Infelizmente a gente não consegue captar tanta gente. E tem o professor Juscelino, que é aqui de Jandira, e que escreve 2 colunas. Escreve sobre a crítica literária da cidade e sobre cultura geral. E agora nós conseguimos a Isabel Vasconcelos, que é uma jornalista que mora na Paulista. Em princípio, o blog foi criado com intenção de falar só sobre a cultura da cidade. Só que a gente tem dificuldade porque muitos artistas a gente manda currículo, manda perguntas, a gente não tem o retorno em tempo hábil, a gente não conhece tantos artistas assim. E a gente está tentando captar e tornar o projeto mais visível o dia a dia, né? Então todo domingo eu publico a minha coluna e agora ele está se tornando um blog de assuntos gerais. Mas a minha coluna, que é Vitrine Cultural, eu tenho mantido sobre assuntos da cidade. Quando eu não tenho... que eu não consegui o retorno de artistas, aí eu publico uma crônica ou outra. Então, para quem quiser conhecer o blog, é blog artenoponto.wordpress.com. Blog artenoponto.wordpress.com. E nesse blog, você já pensou em colocar, tipo, também cantores para falar sobre ou ainda está em processo? Então, o nosso foco é sobre cultura geral, né? Então, Sim. assim, eu faço matérias com músicos. Sim. Aliás, a música são os artistas mais presentes. Na atualidade, sim. Por exemplo, a gente falou do Ide, do Michel França, do Ju Vieira, dos violonistas, o Peterson Reinan, Thiago Leite, do Luiz Moura, são todos músicos. Aí o que a gente faz? Na verdade, no corpo da matéria, como a plataforma ela é multimídia, então a gente insere um vídeo, a gente insere
alguns outros recursos dentro do texto. A outra coisa que a gente tinha, mas aí eu não estou usando muito, porque a leitura de internet às vezes ela é muito fragmentada. Por exemplo, você tem um botão de acesso ali, um link de acesso. Aí antes eu gostava muito de colocar esses links de acesso no texto, só que aí, embora dinamize, vamos supor, tá falando do Ju Vieira, né? Aí a pessoa tá falando ali do músico, e de repente tem um botão que vai para outro lugar. Só que você dá uma quebrada de leitura. Então aí eu tô evitando. Porque, querendo ou não, na hora que entra no link, aí você vai folhear, já tem outras coisas, a pessoa nem volta mais na página, porque vai ficar folhando. Exatamente. Faz sentido. E assim, essa leitura, bom, pelo menos dentro da minha avaliação, essa leitura fragmentada talvez não gere uma experiência tão aproveitável assim. Apesar que também tudo é leitura, né? Mas eu acho que é melhor que a pessoa faça uma imersão no texto. E os textos que eu escrevo, pelo menos, eu sei que é um pouco o nosso tempo, eu procuro aprofundar no texto. Então o nosso texto ele tem um caráter meio biográfico e a gente conta os pontos de virada do artista, como que ele começou, como ele chegou até lá. Então acaba sendo um texto mais longo, mas tem tido bom retorno. Pelo menos na minha coluna as pessoas têm gostado bastante. E os demais também, só que os demais assuntos gerais, né? Mais amplo. É mais amplo. Mas é bom, porque as pessoas, ela vai criando um filme daquela pessoa na cabeça. Exatamente. O bom de ler, às vezes, também é melhor do que assistir um filme e você imaginar o filme, né? Sem dúvida. E já, né, no mesmo assunto, continuando, quantos livros você tem publicado? Conta um pouquinho sobre os livros, sobre os projetos futuros que você vai ter, né? Eu tenho o primeiro livro, foi o Devaneio de um Poeta, que eu lancei em 1998. Engraçado, meu segundo livro demorou muito para fazer, porque foi em 2013, o Curvas do Tempo, e depois lancei o Inspiração de Poesia, e tem uma história infantil que chama As Histórias de Sofia, e também tenho outras histórias infantis, assim, minha ideia é lançar uma coleção com 10 livros. Agora, provavelmente eu vou tentar fazer uma vaquinha virtual e lançar o livro O Príncipe dos Unicórnios. E tenho aí um romance que eu estou escrevendo há um tempo, que chama Gotas de Sangue, que é uma história de um padre que se matou, mas na verdade não foi suicídio. Aí tem todo um conflito, um enredo. Eu vou querer ler. Como assim, gente? O padre ele se matou e não foi suicídio? E aí eu vou criar um contexto assim, porque gerar dúvida nas pessoas, né? E aí no desenrolar da história tem vários elementos que deixam a pessoa em dúvida se foi suicídio ou não. A polícia constata que foi suicídio, mas depois a gente vai criar esse conflito se foi suicídio ou não. Tem previsão para quando você vai lançar? Já era para ter lançado, mas eu tô escrevendo, né? Então eu vou ver se consigo terminar o quanto antes, mas ainda não tem previsão. Eu quero ler. Que bom. Mas sério mesmo, agora porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já tô como aqui. Que bom. E tem essa intenção de lançar aí umas 10 histórias infantis. Eu tenho uma história, o Grilo Costela, entre outros. E vamos ver se esse ano a gente consegue estar emplacando aí os livros. E projetos futuros, bom, acho que esses são os projetos do futuro aí, de momento, pelo menos. E aí, você dá cultural, né? Projetos culturais aqui, quais são que você já fez, e tem para fazer, ou que está em andamento, assim? Então, em 1999 eu fundei o Berço das Artes. O Berço das Artes era um grupo de pessoas que eu encabecei. Antes disso, eu criei a primeira antologia literária de Jandira, que chama Poesias para Todas as Horas. A antologia, na verdade, tinha vários autores, tinham 26 autores, uma boa parte de Jandira, outros de Itapevi, alguns de Carapicuíba, enfim, da região. Mas a gente situa esse livro como a primeira antologia literária da cidade. E depois fiz enquanto gestor do Berço das Artes, e fiz o primeiro encontro de artistas na cidade, depois fiz o segundo encontro de artistas em Jandira, que acho que foi um dos grandes eventos culturais que teve. E o bacana é que esse evento deu tão certo que até o Estadão fez matéria. Na época tinha o Caderno Seu Bairro, o Estadão fez uma cobertura muito boa com o nosso trabalho. E o Berço acho que marcou uma geração forte na cultura, deu uma alavancada boa em 1999 e era um ponto de referência para outros artistas, com certeza.
E depois fiz a antologia Favo de Mel 2015, com vários autores, aí só de Jandira, com 49 autores, que foi um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura. Fiz também o Jandirarte, que a gente já falou. Bom, eu já fiz bastante coisa, assim, né? Tem algumas coisas que eu devo estar esquecendo. Mas tudo que eu fiz, eu sempre procurei dar um impacto forte na mídia. Procurava sair nos jornais, registrar. E também lancei um projeto chamado Escrever com Arte, que foi um livro feito na escola em 2001, na escola Dorvalina Billy Teixeira, um livro com os alunos da escola. Então, assim, muito bacana esse projeto, que a gente incentivou bastante os escritores, os alunos, a produção de textos. Então eu fiz um livro com uma coletânea de textos dos alunos, 49 alunos do Dorvalino. Um projeto único, foi muito bem avaliado. Poderia ter um remix, né? Porque hoje em dia o pessoal nem fala mais replay, fala um remix desse berço aí. Sim. Que, tipo, tem, acho que uns 22 anos que teve, né? Sim. Fazer um remix agora, né? O berço eu cheguei a pensar em reativar, mas aí a gente já perde o pique, a idade chega, né? Mas eu acho que é bacana a gente tá... Eu tô batalhando aí pra ver se a gente consegue fazer um documentário cultural. Meu sonho é fazer um documentário do Berço das Artes. Ou se alguém fizer, né? Eu acho que o Berço das Artes deixou um trabalho muito rico para a cidade. E aí eu acho importante as pessoas saberem da existência. Sim. E eu apoio você refazer esses eventos, porque a gente ama evento, né? Eu sou a louca do evento. Legal. É evento, vamos. Que bacana, obrigado. Eu fico feliz aí, quem sabe, né? Você vem fazer parte conosco aí. Eu vou levar minha assessora. Ela é animada, hein? Vamos. Que bom. Eu gosto de festa. Papo gostoso com você, gostei muito da sua presença, adquiri muito conhecimento, né? Porque é muito bom conhecimento, é sempre bom mais. E quer deixar abraço para alguém? Lembranças, deixar suas redes? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa da Beth, cumprimentar a Beth, a Yasmin, o Cole, que eu conheço de longa data, ele já é figura conhecida na cidade, né? Já conheci ele de muito tempo. E acho que assim, é bacana esse tipo de iniciativa para a cidade, porque é uma manifestação super importante. Então tá me deixando aí meus parabéns para vocês. E sempre estou disponível aí, a gente vai alinhando outros momentos. Eu estou me convidando. Sim, e convide a gente pro seu berço se você for fazer remix, que a gente vai sim. Obrigado. Eu acho que... E aí eu queria reforçar, né, para quem não conhece o blog cultural nosso, blog artenoponto.wordpress.com, blog artenoponto.wordpress. E é bacana as pessoas conhecerem o blog, porque assim, a gente tem todo o conteúdo gratuito e a gente está cada dia, cada domingo, a minha coluna sai sempre aos domingos, nós estamos trazendo sempre novidades. Quando não tem artista para eu falar, eu sempre trago uma crônica, trago um texto diferente, e além de mim, tem um monte de pessoas aí qualificadas, que escrevem muito bem, que fazem parte do blog. Então tem muito conteúdo bacana, enriquecedor, e com o intuito de despertar as pessoas a conhecer o novo, porque eu acho que é importante essa interação com o novo, né? Então é isso, obrigado. As suas redes, né, para o pessoal acompanhar. Verdade. Minhas redes sociais, Marcos Torquato é o Facebook, e também no Instagram, @marcos.torquato.5. E o e-mail é marcostorquato@hotmail.com. E se algum artista que quiser conhecer o nosso trabalho, quiser nos enviar o seu material, o e-mail é blogartenoponto@hotmail.com. É muito simples, é só mandar o e-mail blogartenoponto@hotmail.com, que a gente está respondendo e entrando em contato. Isso é importante, né? Alguém que quer fazer um livro ou contar um pouco da história também, né, para vocês publicar lá, é bem importante mesmo. Sem dúvida. E beijo, né, pra Sofia. É verdade, cumprimentar a minha princesa Sofia e a Edna, né, que é minha mulher. E é isso, espero que quem tiver interessado também em adquirir os livros agora pro Dia das Crianças, dia 12, tá chegando, acho que é um bom presente, é um presente com valor módico, acessível, e acho que é importante a gente inserir o livro sempre na primeira infância, porque esse é um momento que a criança está bastante propensa a estar significando, criando significados para a vida,
e se estruturando num caminho bacana que é a leitura. Eu acho que a leitura é fundamental para o desenvolvimento como um todo. A ciência comprova isso, que traz vários benefícios cognitivos. Então, eu acho que é super importante, independente de ser o meu livro ou não. Eu recomendo que os pais deem presente aí e insiram o livro como um presente. E para os adultos também, né? Porque todo adulto tem uma criança em si. Eu mesmo sou uma eterna criança e não vou mudar nunca. Bem E lembrado. eu vou querer o livro, né? E, gente, vamos finalizando mais um programa, né? Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, divulgar também nas redes, né? Subir o link para todo mundo tá vendo, né? Não só ele, como os outros programas anteriores. E é isso. Tchau. Tchau.